mais uma vez, boa para você. Vamos lá em mais um estudo, mais uma reflexão aqui rapidinha. Hoje eu quero fazer algo mais leve, pegar leve dessa vez, viu? Vamos pensar algumas coisas só para desmistificar algo a respeito da crucificação de Jesus. Alguns detalhes básicos, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas é bom rever, porque essa questão de tradução, essa questão de colocar palavras que não têm o sentido do original, isso tem complicado muito a gente, tem realmente causado erros e mais erros de interpretação, de tradução e tudo mais. Bom, todo mundo sabe que Jesus teve o seu ministério lá com seus 30 anos, e já à beira da sua crucificação, ele foi ao monte ali, orava e a sua vida, sua alma, seu corpo muito angustiado, e ele orou ali para que Deus, o Pai, passasse dele, tirasse dele, né, aquela oportunidade. Então muitos pensam ainda que Jesus estava orando por conta do sofrimento que ele ia ter, sofrimento de cruz, a morte de cruz, claro, não é algo imaginável, né? Passar por isso é uma coisa terrível, dolorosa, deve ser algo insuportável mesmo, só de imaginar. Mas na verdade a oração de Jesus, o pedido dele não era para livrar da cruz por conta disso. A questão que estava em foco ali era o significado, era o porquê Jesus estava indo para a cruz. A questão era o cálice da ira de Deus que ia ser derramado sobre ele no momento da crucificação e da morte. Claro que sofreu muito fisicamente, é uma morte muito cruel, porém o que pesava sobre Jesus, o que fez com que ele sentisse agoniado, terrível, a ponto de fazer aquela oração: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira do Pai, o cálice da ira de Deus, que era para ser derramado sobre nós e que vai ser derramado lá no fim dos tempos, quando Jesus voltar e os ímpios que não se arrependeram serão, como diz Apocalipse, alvo do cálice da ira de Deus. Mas para aqueles que são salvos, não. Por quê? Porque Jesus já sofreu e já recebeu esse cálice. Então, o afastar do cálice não é afastar a cruz por conta das dores físicas apenas. O destaque ali era por o que ele ia passar, o distanciamento do Pai. Até então, a imagem plena, perfeita de Deus estava nele. Agora não. Agora ele ia se afastar do Pai totalmente e ele ia receber em sua vida, em seu corpo, em sua existência, a ira desse mesmo Deus, desse mesmo Pai que ele honrou, que ele se uniu, que ele viveu evangelizando e pregando. Então, quando ele diz, né, naquele momento, Deus meu, por que desamparaste? Exatamente foi um momento mais doloroso, porque ele sentiu o peso do pecado, ele sentiu toda a ira de Deus em suas costas, em seu corpo, um peso que deve ter sido terrível. Então, é um detalhe, apenas um ponto que eu queria rever com vocês. Um outro detalhe, também mais histórico, de calendário que outra coisa: Jesus não morreu numa sexta-feira. Se você ainda pensa que Jesus morreu numa sexta-feira, mude a sua maneira de pensar. Jesus morreu numa quarta-feira, muito provavelmente o mesmo horário que diz as escrituras, mas não na sexta-feira. Foi na quarta-feira mesmo, porque o sinal que pediram para ele foi exatamente isso, né? Que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará debaixo da terra, no abismo, 3 dias e 3 noites. Ora, se você falar e afirmar que Jesus foi morto e crucificado numa sexta-feira e contar 3 dias e 3 noites, obviamente, nunca você vai chegar ao primeiro dia da semana. Então, Jesus foi crucificado numa quarta-feira. Outro detalhe é que Jesus não carregou a sua própria cruz. Jesus carregou a cruz de Barrabás. Por quê? Porque Jesus foi
alvo ali de umas maracutaias todas, fizeram o julgamento de Jesus nas coxas, vamos dizer assim, bem de madrugada, nas pressas, eles queriam crucificar, não houve um julgamento justo, Jesus não ficou preso um tempo necessário para que fosse julgado, então não deu tempo de tirar as medidas dele, de altura, para montar, fabricar, construir a cruz, mas tinha uma cruz pronta, que era a cruz de Barrabás. Então, possivelmente, o sofrimento maior de Jesus foi por conta, né, de Barrabás possivelmente era um pouco maior, um corpo um pouco mais avantajado que Jesus. Isso fez com que Jesus sofresse mais na questão de abrir os braços, né, ficar desconjuntado ali, se esticar mais, ser moído mesmo de uma forma pesada e terrível. É claro que os apóstolos vão dizer, né, a cruz de Cristo nos salva, mas não é no sentido de que a cruz foi feita para ele, mesmo porque ele não tinha que ter cruz. O que ele fez? Né? Ele não tinha que ter cruz nenhuma para ele carregar, ele não fez nada. Então a cruz que ele carregou é a cruz de Barrabás, é a minha cruz, é a sua cruz, é a cruz de todos nós. Ele mesmo, a rigor, não carregou a cruz dele, ele carregou uma cruz que ele assumiu para ele, certo? É um detalhe importante também. Outro detalhe que a gente precisa entender é a questão dessa de tradução e de crenças, né? Às vezes a gente transforma textos, narrativas em folclore, a gente não vai pesquisar. Isso é cansável até, né? Nos cansa. A questão de que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Gente, isso não existe. Onde foi que a pessoa achou essa afirmação de que Jesus foi morto entre dois ladrões? Roma não fazia isso. Roma não tinha o hábito de crucificar qualquer pessoa. Não é porque a pessoa roubava ali na horta do vizinho, roubava as galinhas, roubava dinheiro, já ia para ser crucificado. Não. Isso não existia, esses ladrões não eram punidos assim. A punição de crucificação era uma punição muito severa que os romanos adotavam, ou adotaram, na verdade, lá pelo ano 63 antes mesmo de Cristo. E era um ano, era um período que Roma estava dominando, e havia ali antes daquele período muitas revoltas, muitas rebeliões, porque o povo judeu sempre foi massacrado, sempre foi invadido, sempre foram destruídos as suas leis, as suas culturas, o templo era sempre perseguido, então eles sofriam muito. Então, alguns judeus, os mais piedosos, eles ajuntavam-se em vez ou outra e faziam levantes, e faziam guerrilhas, pegavam em armas para destruir o dominador. Eles fizeram isso contra o Seleuco, ou na verdade a dinastia Seleucida, né? O rei Antíoco Epifânio invadiu, que era o reino lá da Síria do norte, né? O general de Alexandre o Grande que ficou com essa parte, e eles tiveram lutas terríveis contra esse Antíoco, e chegou um momento que eles venceram. É aquele famoso livro que está na Bíblia Católica, o livro dos Macabeus. Então a família dos Macabeus foi uma família de guerrilha, de guerras, de brigas para tirar Roma do poder. E olha que eles conseguiram. Teve um período lá que eles conseguiram e os seus descendentes, né, o restante da sua família, ficaram conhecidos como Asmoneus. E os Asmoneus uniram o povo judeu, se livraram do povo egípcio lá de Ptolomeu, se livraram de Antíoco lá do norte e ficaram unidos e criaram um reino independente. Assim eles faziam e assim eles tentavam. Todas as vezes que eles eram oprimidos, havia sempre um grupo ali que criavam botins, que criavam ali grupos pesados de armas para matar os soldados, para matar os governantes e assim assumir o poder para que os dominadores fossem derrotados. Então havia vez ou outra esses motins. Então eram essas pessoas que eram crucificadas. Eram essas pessoas que cometiam um crime contra o Estado humano.
não eram ladrões. Aqueles dois eram pessoas rebeldes que causavam rebeliões políticas para destronar Pôncio Pilatos, para destronar os reis e de novo fazer o que alguns conseguiam, como os asmoneus, unir o povo e se livrar dos impostos, se livrar dos governos pagãos, dos governos romanos, dos governos que dominavam eles. Então, os dois não eram ladrões, os dois eram criminosos, rebeldes políticos. Então, a crucificação era uma pena capital para esses rebeldes políticos. Possivelmente Barrabás também era um rebelde político e Jesus foi o lugar dele. Então, algumas traduções dizem ladrões, não são ladrões, outras dizem malfeitores. Pode ser também malfeitores, mas também foge um pouco do original. O original lá grego é lestai, que dá uma ideia assim de uma pessoa rebelde, uma pessoa que tem o desejo de se rebelar contra o Estado, contra os políticos e assumir. Então Roma tinha muito medo. Todos os conquistadores tinham muito medo dessas questões. Então os dois que estavam ao lado de Jesus eram esses rebeldes que queriam instaurar o reino. Olha que interessante. Então, os três estavam sob a mesma condenação, até Jesus. É claro que Jesus não fez nenhum mal. Jesus não era nenhum malfeitor, nenhum guerrilheiro, mas aos olhos dos governantes, sim. Porque Jesus pregava sobre o reino, porque Jesus falava com os pobres, porque Jesus falava com um tom assim que para os romanos era ameaçador. Os sacerdotes ficavam de olho em Jesus, ficavam sempre de vigia, com medo de que Jesus fosse levantar ali uma rebelião. Então, para os romanos, Jesus era considerado um criminoso político, porque logo ele ia instaurar o reino. Assim criam os romanos, que rapidamente Jesus ia unir todos os judeus e ia dominar o reino de Roma. Então, na verdade, não é que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Jesus foi crucificado sob a mesma pena com os dois rebeldes. Então, os três, tanto Jesus quanto o ladrão da direita, quanto o ladrão da esquerda, para Roma estavam sob condenação, sob pena capital, por conta do mesmo crime. Os três estavam criando rebeldia, incentivando guerras, incentivando guerrilhas para tirar o domínio dos reis políticos. Tanto é que foi colocado sobre a cruz de Jesus a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Por quê? É um crime político. Quem que é rei de judeus? Rei de judeus é Herodes. Rei de judeus é Pôncio Pilatos, que governa uma região. Rei dos judeus é o imperador romano. Como assim um tal de Jesus dizendo que é rei? Então, para os romanos, Jesus era tanto um rebelde, tanto um criminoso político, quanto os outros dois. Então, usando aqui uma aspas, vamos dizer assim, os três para Roma estavam sob a mesma condenação. Então a crucificação não era para qualquer tipo de roubo, de assassinato, era mais realizado com uma pena capital política. Então esse é um dado interessante que nos ajuda também a entender o que um ladrão falou para o outro. Ou falou também para o próprio Jesus. Você lembra que os dois lá conversavam, tal? A Bíblia diz que um começou a cutucar Jesus, né, criticar, se tu és o rei mesmo, salva a ti mesmo e salva a nós também. Por quê? A ideia dos dois era a seguinte: olha, esse aí que está no nosso meio, ele também ia criar um levante, ele também ia fazer crimes políticos. Só que
a atitude dele, o comportamento dele, o que ele fez para os humildes, o que ele pregou, o que ele ensinou, não tinha nada a ver com essa questão, e principalmente com relação à nossa posição. Então, teve essa visão, que foi aquele que ameaçou a se arrepender, o outro não. O outro criticou Jesus. Ora, por que o Senhor nos livra a gente, já que tu és o rei? E a gente também quer esse rei. A gente brigou por esse rei. A gente matou por esse rei. E o Senhor disse que é rei e nos salva a ti mesmo e nos salva a nós. Aí foi que o outro respondeu. Por que você está dizendo assim? Né? Nós estamos aqui pela mesma condição. Esse não. Que mal esse fez? Né? Até que ele disse assim aquela famosa frase, né? Que a gente vai comentar sobre ela. Lembra-te de mim quando vieres, quando entrares no teu reino. Aí Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Somente Lucas diz esse texto, gente. Tem teólogos, tem debatedores, tem pessoas que dão aula em faculdade, que usam esse versículo para fazer escatologia. Olha, eu não tenho nada a dizer a não ser o que o Boris Casoy dizia, né, quando ele era jornalista, não sei se ainda. Isso é uma vergonha. Quando eu leio o livro, quando eu assisto debates, ou vejam só, né, aqueles debates que tem, que não leva a lugar nenhum, um defende a sua ideia, aí você acaba crendo naquela ideia, e o outro rebate, e você fala, não, é ele que está com razão. Mas esses debates que não levam a lugar nenhum, e esses textos apologéticos, né, de defender da fé, defender também a crença na escatologia, as pessoas usam esse texto para fazer escatologia. Gente, esse texto não é uma palestra de Jesus. Esse versículo é um versículo totalmente isolado. Não, Jesus não está na montanha falando com Pedro, Tiago e João. Ele não está pregando para os fariseus. Ele não está dando aquele sermão, aquele ensino do monte e falando que quem morrer hoje estarás comigo no paraíso. Ele não está fazendo doutrina, ele não está ensinando, ele está dialogando, conversando apenas com uma pessoa, só isso. Ele não está ensinando e pregando nada. Tanto é que se Lucas não tivesse ouvido isso de alguém ou não tivesse dado muita importância, nós nem íamos saber sobre isso, porque só Lucas escreveu isso. Se eu não me engano foi Lucas, né? Ou algum dos evangelistas apenas, ou Marcos, eu não me lembro agora. Mas apenas um registrou esse texto. Registrou essa fala, registrou esse diálogo. E eu não posso usar nenhum versículo para fazer doutrina, versículo isolado. Quanto mais um diálogo. Se isso fosse mesmo como as pessoas estão dizendo, gente, que a pessoa que morrer em Cristo vai direto com ele, para o paraíso. Você acha que se isso fosse verdade, Jesus não teria ensinado? Jesus não teria chamado seus discípulos e acalmado eles? Olha, pessoal, quero dizer uma coisa, não se preocupem com a morte. Se vocês morrerem hoje mesmo vocês estarão comigo no paraíso. Você acha que ele não teria ensinado isso? Gente, ele não está dizendo que o ladrão iria para o céu com ele. Como é que isso pode acontecer? É tão claro. Se os dois, depois desse diálogo, cada um foi para um túmulo. E Jesus só saiu do túmulo 3 dias depois. E ainda ficou 50 dias antes de ser assunto aos céus. Como que a pessoa pode fazer doutrina escatológica? E olha que é o primeiro versículo que vem. Quando a gente vai discutir sobre céu, inferno, Hades, Sheol, a pessoa já vem com esse versículo. Não, mas a gente vai direto para o estado intermediário, porque Jesus disse ao ladrão, que nem é ladrão na verdade, né? Ele nem sabe que a pessoa não é ladrão. Não é essa a questão. Gente, os três, como eu acabei de dizer, estavam para Roma sob a mesma punição, o mesmo crime. A conversa era a mesma.
é sobre o reino. Os 3 para Roma foram condenados porque os 3 para Roma iriam criar uma revolução para impedir, para interromper e também acabar com o domínio deles, romanos. E aí o ladrão disse, o ladrão ali, ladrão, o malfeitor, aquele criminoso, olha eu aqui, pelo vício que nós temos, né? Acabamos errando também. Aquele criminoso ali político, ele com certeza teve algum tempo de raciocinar e disse: bom, esse aí, de fato, é o rei, porque nós conhecemos tantas situações que conseguimos unir o nosso reino e não permaneceu, e as lições que esse aí deu sobre o rei, sobre o reino, sobre a vida eterna, e hoje está entregando, por conta desse reino, entregando a sua vida. Então eu vou pedir para ele que ele lembre de mim quando ele entrar no reino. E foi isso que ele fez. Quando Jesus respondeu, Jesus não está dando sermão, Jesus não está ensinando ele, Jesus fez apenas uma afirmação. Quando eu entrar no meu reino, eu vou lembrar de você? Não vou lembrar de você quando eu entrar no meu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, é claro, é óbvio que não é estar com ele fisicamente, em pessoa ou em alma, seja o que for. Isso não faz sentido, não tem lógica, não tem razão de ser, mesmo porque acabei de dizer que cada um dos 3 foi para um túmulo. Como é que naquele dia eles estariam no paraíso? Então não é para fazer escatologia com esse texto, não é nem para citar esse texto, porque não é texto escatológico. É um diálogo entre 2 pessoas, só isso. Não tem prédica, não tem sermão, não tem ensino. Então o que Jesus quis dizer? Se afinal todos eles foram para o túmulo e Jesus saiu do túmulo somente 3 dias depois. Então quer dizer que nem Jesus foi ao paraíso naquele dia? Como que aquela pessoa, o rebelde, iria estar com ele? É estar com Cristo em união. Quando ele diz estar comigo, é estar nele, em união. Então, a partir do momento que Jesus partiu o corpo, a partir do partiu, olha, ficou até meio complicado, com uma cacofonia aqui, né? A partir do momento que Jesus deixou-se partir do seu corpo, que expirou e morreu, ele estava no paraíso, no âmbito atemporal, vamos dizer assim. Ele cumpriu, tudo estava consumado. É claro que o corpo dele ia para o túmulo, ele ia ressuscitar, ele ia ficar 50 dias, mas na verdade ele, no sentido atemporal, assim como ele foi crucificado e morto antes da fundação do mundo, ou seja, a gente tem que entender esse lado atemporal. Ele já estaria, porque ele cumpriu tudo aqui na Terra. Então, quando Jesus morreu, no sentido metafísico, um sentido atemporal, Jesus estava no paraíso e aquele malfeitor estava com ele. Assim como todos que se convertem, assim como todos aqueles que se arrependam e creem em Jesus, eles já estão diretamente indo ou estão no paraíso. E Paulo cansou de falar isso. Só que Paulo usava outras partículas. Paulo falava muito, o apóstolo, em Cristo, né? Ele dizia o que Jesus disse, só que ele usava outras partículas. Paulo falava assim: se alguém está em Cristo. Mas em Cristo como? Nele. Então Jesus está à destra do Pai. Todos os salvos aqui estão nele lá também. É isso que Jesus quis dizer. É uma união, como diz os teólogos, né, em outros assuntos, uma união mística, né? Você não vê, você não sente, mas é uma união assim
atemporal, você não percebe. Por exemplo, o texto que o apóstolo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas como que eu sou nova criatura se o meu corpo continua doente, se eu continuo fraco, se eu continuo no mesmo status quo, se eu continuo na mesma situação? Como assim que eu sou nova criatura? Aquele que está em Cristo nasceu de novo. Como assim nascer de novo? No sentido em Cristo, no sentido atemporal. O apóstolo falava muito nisso, é isso que a gente tem que entender. Então, todos nós salvos hoje, que nos arrependemos, cremos, somos batizados, somos convictos da nossa salvação, nós estamos em Cristo, nós estamos no paraíso. O que diz Efésios 2:6? São textos que parecem assim meio complicados, né? O apóstolo diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha, mas no passado ele está falando. Como assim? Mas eu nem morri ainda. Mas ele diz em Efésios 2: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pronto. Paraíso. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ou seja, eu estou com Cristo no paraíso. Leia lá Efésios 2. É o que ele respondeu para aquele criminoso rebelde. Hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque houve ali uma entrega, uma conversão, uma entrega. E outro texto incrível é aqueles dois discípulos de Lucas 24. Lembra os dois discípulos caminhando para Emaús? E apareceu um terceiro, e eles começaram a conversar e contaram lá o que ocorrera, e conversa vai, conversa vem, chegam tarde em casa, convida ele para entrar, e aí Jesus ali faz uma refeição e parte o pão. No momento que Jesus partiu o pão, o que acontece? Jesus desaparece. Jesus some diante dos dois ali. Desaparece. Por quê? Porque não precisa mais de Jesus ali, fisicamente. Porque a partir daquele momento que houve o partir do pão, como Cristo foi partido na cruz e falou para o ladrão, aqueles dois discípulos ali entraram no paraíso. Então não precisava mais de Jesus em corpo ali presente. Por quê? Porque já havia acontecido o que tem que acontecer. Recebeu Cristo, se converteu, então você já está no paraíso. Tanto é que os dois falaram assim: olha, você não sentiu arder o nosso coração enquanto ele falava? Por quê? Porque de fato Jesus já estava no paraíso, com seu corpo ali ressuscitado, e no momento em que ele partiu o pão, ele saiu dali, daquela mesa, e passou a habitar no corpo dos dois. Passou a habitar, né, dentro deles, ou seja, estavam em Cristo. Não agora ao lado de Cristo em pessoa, em corpo, mas em Cristo. Então, aquela passagem do criminoso, daquele guerrilheiro político, não é para fazer escatologia, não é para pregar e defender que tem um estado intermediário, que a gente morre e vai direto para o paraíso. Isso não existe, embora seja um tema para outra oportunidade, isso não existe. Esse texto não diz absolutamente nada sobre isso, tá bom? Que esses tópicos então possam ter ajudado você a rever alguns conceitos e a edificar a sua vida. E vamos ver se a gente estuda mais sobre esses assuntos tão importantes que a Bíblia nos revela. Obrigado a todos e até a próxima, hein?